manhã. E o melhor do radiojornalismo. Gilberto Lima, rasgando o verbo, a voz do rádio, a voz do povo. Gilberto Lima, rasgando o verbo, a voz do rádio, a voz do povo. Muito bem, minha gente, olha, agora em São Luís do Maranhão, são 9h12, 9h12 aqui pela Timbira, estamos com o nosso Comando da Manhã, Tribuna Popular, Serviço da Comunidade. Manuel Garcia da Liberdade, bom dia, Gilberto Lima, bom trabalho, que tenhamos uma quinta-feira abençoada por Deus. Manuel Garcia da Liberdade, valeu. Manuel Garcia, um grande abraço. Isele Ferreira, olha, bom dia, Gilberto Lima, estou na escuta do programa Comando da Manhã. E agora, qual a explicação desse presidente enrolado? Vamos trazer daqui a pouco os repórteres repercutindo ainda esse caso aí do militar pego com 39 quilos de cocaína no avião da FAB. O Edgar lá do Parque Araçagi. Bom dia, Gilberto. Na verdade, a respeito do avião do tráfico, a polícia, o policial foi burro, não é? Ou a polícia foi burra. Era para ela esperar para ver onde ia ser o descarregamento da droga. Será que o militar não estava de cobaia nesse pirão tem espinha, pode crer. Mas lá não era o destino final. Lá na Espanha, lá em Sevilha, não é? Enfim, Nascimento de Moraes também está aqui com a gente, daqui a pouco eu destaco. Olha, nosso entrevistado ao vivo hoje aqui no programa Comando da Manhã é a promotora, a defensora Isabela Miranda, que é diretora da Escola Superior da Defensoria Pública. Ela está aqui para falar do lançamento nacional da campanha em defesa delas, defensoras e defensores públicos, para a garantia dos direitos das mulheres. Bom dia, prazer tê-la aqui no Comando da Manhã. Bom dia, Gilberto, prazer todo meu. Qual a importância dessa campanha? Essa campanha, ela está sendo desenvolvida nacionalmente pela Associação Nacional dos Defensores e Defensoras Públicas. Todo ano, essa associação, a nossa associação de carreira, realiza campanhas específicas, com temas relevantes para a sociedade. Esse ano se elegeu esse tema exatamente porque se tem algum crescimento em relação, desde que foi editada a Lei Maria da Penha, desde que foi promulgada a Lei Maria da Penha, existe um crescimento sobre as denúncias de violência contra a mulher. Mas a gente sabe que a lei muitas vezes não resolve o problema, porque também é uma questão cultural, né? Existe uma questão cultural que diminui a mulher, que coloca a mulher, os direitos das mulheres não resguardados, e não garantindo a total igualdade entre homens e mulheres. Isso se expressa de várias maneiras. Isso se expressa de uma maneira mais explícita, como os casos de feminicídio, que são as mortes violentas de mulheres em razão de gênero, pelo fato de serem mulheres, né? Pode se expressar dessa maneira mais grave, que é o feminicídio, mas também pode se expressar na cotidiana violência que muitas mulheres sofrem, tanto no âmbito privado, nas suas vidas familiares e domésticas, como também no âmbito público. A violência doméstica é um desses exemplos dessa violência privada, que muitas vezes ela é silenciada e as mulheres não conseguem romper com esse tipo de violência que é cíclica. A violência pública, ela se estabelece de outras maneiras, seja no assédio sexual, por exemplo, no ambiente de trabalho,
a violação sexual também, estupros, né? Então, assim, existem vários tipos de violência contra a mulher. E a gente, com essa campanha, a ideia é a gente mostrar para a sociedade que isso precisa terminar, que as mulheres não podem ter os seus direitos violados, né, nessa perspectiva de entendimento de que mulheres seriam inferiores a homens. Como eu falei, ainda é uma perspectiva cultural muito arraigada na nossa sociedade. Então, a ideia da campanha é a gente fazer atendimentos voltados a mulheres, mas também uma campanha de sensibilização, para mostrar que os direitos das mulheres são importantes e que a gente está aqui para efetivar esses direitos. De que forma se dá a atuação da Defensoria? Bom, a Defensoria é um órgão que existe, a Defensoria Pública, existe para pessoas que não possuem condições financeiras de pagar advogado. Seja para orientação jurídica, não necessariamente para entrar com uma ação na justiça, uma ação no Poder Judiciário, mas mesmo para uma mera orientação jurídica. Se a pessoa tem dúvida sobre se pode ingressar com um processo, se ela é ré num processo, ela quer fazer ela precisa de uma defesa e ela não possui condição financeira para pagar um advogado, ela pode procurar a Defensoria Pública. Nos casos específicos de atendimento de mulheres, a nossa maior demanda são ações de investigação de paternidade, ações de divórcio e separação, ações de alimentos, que são as chamadas pensões alimentícias, e também a defesa dessas mulheres em casos de situação de violência doméstica e familiar, casos de feminicídio, também a gente atua quando as mulheres são vítimas, né, a gente atua em favor dos filhos também dessas mulheres, requerendo guarda, requerendo a pensão alimentícia também, e por exemplo, algumas mulheres em situação de violência, não possuem alguns documentos, então a gente atua também na retirada de segunda via desses documentos, enfim, e buscando resguardar os direitos dessas mulheres. O núcleo da Defensoria Pública que atua em favor da mulher fica lá na Casa da Mulher Brasileira, e quando existe essa situação grave, assim, que a mulher não consegue nem mais estar na mesma casa que o seu companheiro porque vem sendo agredida e violentada, existe inclusive abrigos, né, para essas mulheres ficarem, e ela pode procurar a Defensoria lá na Casa da Mulher Brasileira. Ela vai ter todo o atendimento, não só jurídico, mas lá existe também atendimento psicológico, atendimento com assistentes sociais, e lá é um centro integrado, que funciona não só a Defensoria, mas também a Promotoria de Defesa da Mulher e a Delegacia também. A gente observa que tem muitas mulheres, talvez até algumas acompanhem o programa. Você acha que a questão da desinformação, tem muita mulher que às vezes não tem conhecimento de onde funciona a delegacia, desse trabalho prestado aí na Casa da Mulher Brasileira, né? Tem algum tipo de campanha assim que é feito para difundir? Essa agora, né? Uma das, né? Isso. Mas isso é permanente, periódico? Sim, a gente tenta fazer esse tipo de trabalho de forma permanente, né? Algumas datas são bastante representativas e a gente tenta fazer mutirões de atendimento e campanhas de sensibilização em algumas datas. Por exemplo, dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. A gente fez uma campanha similar, a gente fez atendimento no Hospital da Mulher, a gente foi com o nosso ônibus escritório da Defensoria Pública realizar atendimentos, e também essa campanha de sensibilização e educação em direitos, porque a gente acredita que a gente só consegue mudar essa realidade de desigualdade através da informação, levando para as pessoas as informações sobre os direitos que possuem. A gente observa que em muitos casos as mulheres têm medo de denunciar, né? Sim. Qual o conselho para essas mulheres que são vítimas de violência, mas que têm medo de denunciar, né? Porque às vezes o parceiro, o companheiro é extremamente violento, ameaça matar. Qual é o conselho para a mulher que tem que denunciar? O que a gente observa é que o chamado ciclo da violência doméstica e familiar, ele começa de uma maneira um pouco mais sutil e ele vai evoluindo, né? Então, atos como humilhar, xingar, diminuir a autoestima da mulher, fazer a mulher acreditar que ela está, de alguma maneira, delirando, faltando com a verdade, um comportamento de controle, um comportamento de ciumento,
de ficar querendo saber com quem a mulher está andando, colocando hora para chegar em casa, mas não numa perspectiva de diálogo, mas numa ideia mesmo de interdição do direito de liberdade daquela mulher, né? Por exemplo, expor também a vida íntima do casal, atirar objetos, sacudir a mulher pelo braço. Outro exemplo é forçar ato sexual desagradável, que a mulher não está se sentindo à vontade, impedimento de gravidez, ou então busca de convencimento pelo aborto. Um outro exemplo é o controle financeiro, o controle do dinheiro da mulher, querendo saber com o que ela gastou. Então, normalmente, quebra de objetos também, dano a objetos. Então, normalmente, o que se percebe é que esse ciclo começa de maneiras específicas e ele vai evoluindo para uma violência mais grave. Então, a minha orientação seria para que as mulheres, não só em relação a si próprias, né, mas também a amigas, irmãs, pessoas próximas, tentassem buscar identificar se ocorre esse tipo de coisa em suas vidas com seus parceiros, né, com seus companheiros, para tentar evitar que algo maior aconteça, né? Aquele ditado de que é melhor prevenir do que remediar. Então, se, por exemplo, o companheiro ou o marido mostra algum desse tipo desses comportamentos que eu trouxe aqui, já tentar ficar atenta para ver se isso não pode evoluir para uma coisa mais grave, né? Que chega a ser a agressão física, a agressão verbal mesmo, né? Ou a agressão física. E no caso de evoluir para esse tipo de coisa, né, que quando não há mais o que se fazer preventivamente, buscar apoio, buscar auxílio. A Defensoria é um órgão da rede de enfrentamento à violência contra a mulher, e ela pode ser procurada por essas mulheres, elas não precisam ter medo, porque elas não estão sozinhas. A Defensoria Pública está ali para tentar garantir que os direitos delas não sejam violados, e inclusive a gente pode fazer requerimento de medida protetiva de urgência, que é o pedido que a gente faz para que o possível agressor se mantenha afastado dessa mulher. Ela não tem problema, porque muitas perguntam assim, mas se eu abandonar a minha casa, se eu sair da minha casa depois, isso não vai me trazer um problema jurídico em relação à guarda dos meus filhos? Não vai trazer problema. Inclusive, ela pode sair de casa com os filhos, que na Casa da Mulher Brasileira, a Defensoria Pública vai buscar um atendimento para ela, para que ela fique em salvaguarda, também com seus filhos, num local cujo endereço não é identificado, para poder conseguir restabelecer a sua vida. Então, assim, é muito comum que as mulheres tenham medo, é muito comum. Esse tipo de coisa acontece muito. Mas existe todo um sigilo, existe todo um resguardo, uma equipe que vai conversar com essa mulher para tentar estimulá-la a falar, para esse tipo de coisa não acontecer mais, para não cair na normalidade. Eu gostaria de continuar nessa questão dos temores, dos medos das mulheres, porque a gente observa que, às vezes, mesmo com medida protetiva, aquele sujeito que, olha, ele dá demais, olha, ele vai para a cadeia, mas quando ele sair, ele vai te matar. Uhum. E aí ele não passa algum tempo da cadeia, depois vem uma decisão judicial para ele responder em liberdade, e aí ele termina cumprindo aquela promessa de matar a mulher. Essa questão da medida protetiva é garantia mesmo para a mulher? Porque tem mulher que não se sente muito segura, né? Sim, e até porque existem casos de descumprimento das medidas, né? Então, assim, a medida protetiva é um dos instrumentos, né? É claro que quando há essa situação de risco muito grande à mulher, como eu disse, ela pode ficar num abrigo que não cujo endereço não é identificado, para ela poder restabelecer sua vida. Mas o ideal é que a gente não deixe essa situação acontecer, chegar até isso, né? Mas a gente sabe que muitas vezes acontece isso. Por isso que eu digo que é muito importante a gente tentar mudar essa cultura machista que existe na sociedade, né? Porque aquele homem, ele pode não se relacionar mais com aquela mulher, mas ele vai se relacionar com outra. E pode ser que ele mantenha a forma como ele age com mulheres, né? Ele mantenha um padrão violento, né? E a mulher também, ela vai educar seus filhos e os filhos dela vão se relacionar também com outras mulheres. Então, o que a gente precisa, e esse tipo de campanha é importante por isso, é a gente desconstruir essa mentalidade machista que existe na nossa sociedade. Porque se nós somos iguais, homens e mulheres, e a gente tem os mesmos direitos, por que um se coloca como superior ao outro, dizendo o que a mulher deve fazer,
para onde ela tem que ir, com quem que ela tem que sair, esse tipo de coisa. Então, é claro que nessas situações limite, né, existe todo um aparato do Estado, né, a Casa da Mulher Brasileira é o exemplo disso, a Defensoria Pública também, e a rede de enfrentamento à violência contra a mulher, existe todo um aparato que busca garantir o direito à vida e à liberdade dessa mulher. Para esse homem, posteriormente, se ela tem o receio de que ele em liberdade, vá voltar a agredi-la, existe também inclusão de programas de proteção, né, em que essa mulher, inclusive, pode mudar a identidade dela, ela pode mudar o nome que ela vai ser chamada, o nome dos filhos, ela pode, inclusive, mudar de estado, mudar de profissão, e existe todo um apoio que se tenta dar para que essa mulher reconstitua a sua vida sem violência. Uma outra questão é a questão também da punição. A questão da punição, medida protetiva não é ali uma punição para o agressor. Mas nós temos o caso aqui, já de 2 semanas aqui, por exemplo, que foi a julgamento, o homem que sequestrou a mulher, levou para um motel na Areinha, lá deu um tiro na cabeça dela, na frente da polícia, ela passou vários dias na UTI, perdeu a visão do olho direito, ele foi a julgamento agora, e foi condenado, ele não foi condenado pela tentativa de feminicídio, ele foi condenado apenas pelo cárcere privado, ali pelo sequestro. Foi condenado a 3 anos e está em liberdade. E a mulher está com sequelas e certamente permanece com medo, porque ele foi condenado, mas está em liberdade. Essa questão do julgamento, não paira no ar a sensação de impunidade? Bom, eu não conheço especificamente esse caso que o senhor está narrando para mim. Mas o que a gente sabe em relação a situações de violência contra a mulher é que existe esse silenciamento e esse apagamento, né, de situações como essa, né? Muitas das situações de violência contra a mulher não chegam a ser denunciadas, assim como a grande maioria dos crimes. Mas os crimes que ocorrem em ambiente privado, em ambiente doméstico, são mais difíceis de elucidação exatamente por ausência de testemunha, por ausência de prova, e o sistema probatório no Brasil ainda é muito falho, depende-se muito da oitiva de testemunhas, o que é muito ruim para a apuração do processo criminal, né? Em outros países, a gente sabe que existe todo um aparato científico de identificação datiloscópica, de sangue, de DNA, que permite, por exemplo, uma produção probatória mais robusta e não acaba dependendo dessa produção probatória baseada em testemunha. Então, assim, quando você tem... E, inclusive, isso gera problemas não só para a vítima, mas gera também para o acusado, né? Gera problemas em relação a como o processo penal termina. E no Brasil, existe muito o que a gente chama da seletividade penal. Apenas alguns crimes... Se a gente parar para pensar, o Código Penal tem cerca de 300 tipos criminais, cerca de 300 crimes que podem acontecer. O que a gente vê na realidade brasileira do sistema de justiça penal é que cotidianamente são apurados apenas os crimes de tráfico, roubo, furto e homicídio. E porte de arma. São 5 crimes que é o cotidiano do que a gente vê. E os outros 300, será que eles não acontecem? Não, eles acontecem. É que o aparato repressivo, ele está voltado, o olhar dele está voltado para determinadas condutas e também para determinadas pessoas. Não à toa, a maioria do sistema carcerário brasileiro é composta de pessoas pardas e negras. Será que só pessoas pardas e negras cometem crime? Não, certamente não. Os crimes acontecem em todos os bairros. Nós estamos no tempo aí do cidadão de bem, né? Então, esse é o problema. Tem muito cidadão de bem, né? Esse é o problema. Porque, por exemplo, os crimes acontecem em todos os bairros. Será que no bairro, por exemplo, um bairro rico, não existe tráfico de drogas? Existe. Só que Tanto é que pegaram 39 quilos agora no avião do presidente, não é? Que não é coisa de pobre, não é? Exatamente. O problema é que o olhar do aparato repressivo, do aparato criminal, ele tem uma cor específica, ele tem uma classe específica, que é a cor e a classe que povoa as nossas penitenciárias, né? Então, a mesma coisa ocorre com o crime de violência contra a mulher, né? O feminicídio também. É claro que existe toda uma discussão que é importante de ser feita sobre a responsabilização nesses casos. Só quer dizer o seguinte, tem muita mulher da classe alta, diríamos assim, com poder aquisitivo alto,
que podem estar vivendo uma situação de violência, mas pela questão do status, prefere aguentar calada, é isso, né? Sim, com certeza. Existem casos assim, porque a violência doméstica contra a mulher, ela acontece em todas as classes sociais, a gente sabe disso, mas é muito mais difícil para uma mulher pobre, para uma mulher negra, para uma mulher de periferia, denunciar porque ela tem mais dificuldades de acesso ao direito. Uma mulher rica, como o senhor mesmo colocou, tem algumas facilidades, mas muitas vezes sofre calada para manter as aparências. Mas para ela é muito mais fácil de acessar direito, porque ela eventualmente poderia contratar um advogado com mais facilidade, ela pode conversar com psicólogos com mais facilidade, mas a gente sabe que isso afeta todas as classes sociais, né? Então a ideia é a gente desconstruir essa noção de seletividade penal, de que só se incide sobre alguns casos, né? E reclamar por uma responsabilização. A ideia de responsabilização é muito importante, porque ela não foca só na punição. A responsabilização ela é importante para poder trazer para essa mulher os direitos que ela possui. Por exemplo, o direito dela ter a guarda dos seus filhos, né? Isso tem a ver com responsabilização. A responsabilização, inclusive, patrimonial. Se o companheiro desfaz de bens dela, vende ou destrói alguns tipos de bens, ele tem que pagar por isso. E muitas vezes não é só na seara criminal que a gente vai buscar essa responsabilização. É também na seara civil, na seara administrativa. Por exemplo, a Lei Maria da Penha prevê a possibilidade de suspensão do porte de arma de algum acusado de crime de violência contra a mulher, né? Então, assim, existem várias questões nessa busca por direitos de mulheres, não só a responsabilização criminal, né? Então, essa sensação de impunidade que o senhor tinha mencionado, a gente tem que desfazer essa sensação buscando garantir direitos, não só restringir direitos, mas garantir também os direitos dessas mulheres. São 9h32. Lembrando aos ouvintes do Comando da Manhã que nós estamos entrevistando ao vivo a Isabela Miranda, que é a diretora da Escola Superior da Defensoria. Ela é defensora, né? Está aqui com a gente falando do lançamento da campanha, né, nacional, lançamento nacional da campanha em defesa delas, né, das mulheres. Se você tiver algum questionamento, pode fazer aqui pelo nosso WhatsApp, eu ligar aqui ao vivo. Olha, quem está aqui acompanhando o programa, deixa eu me ver aqui, a Jennifer está com a gente, né? Olha, bom dia, Gilberto, estou na escuta do programa. Alô, Jennifer, um grande abraço, hein? Tá ligadinha aqui, acompanhando aí pelo aplicativo da Timbira. Jennifer, é um prazer tê-la aqui no programa, tá certo? Olha quem tá com a gente também aqui é o Manuel Diniz, tá? Bom dia, graças a Deus que tem a Defensoria para representar os mais injustiçados, né? Diz o Manuel Dias do São Bernardo. O homem está agradecendo a Deus pela Defensoria, né? Que bom. Isso é bom, né? Isso é ótimo, com certeza. Muito bem, Manuel Dias. Olha, a Júlia Campos também está com a gente. A Júlia Campos está em Fortaleza ou está aqui? Olha, bom dia, Gilberto. Manda um alô aí para mim, que estou sempre ligadinha. Ela botou picadinha no rádio, não é? Mas não é, ligadinha na Rádio Timbira AM. Excelente quinta-feira. Beijo. Júlia Campos está em Fortaleza, acompanhando aí pela internet. Alô, Júlia Campos, um abraço. Obrigado pela audiência. Participe. Tem perguntas aí? Pode fazer. Vamos ao intervalo, pode fazê-las, não é? 9h34, rápido intervalo. Volto já na sequência do Comando da Manhã. Ainda conversando aqui com a Isabela Miranda, diretora da Escola Superior da Defensoria. Vamos lá. Estamos apresentando Comando da Manhã com Gilberto Lima. Eu sou Marcos Vinícius. E eu sou Kézia Carvalho. Estaremos juntos no São João do Maranhão, na Rádio Timbira e Rádio Universidade FM. Diretamente do Arraial do Ipem, mostrando a riqueza e a diversidade de nossa cultura. A força da comunicação pública em uma cobertura completa no rádio e mídias sociais. Tudo ao vivo, com as apresentações das brincadeiras, entrevistas, muita informação e, claro, a sua participação. Anote na sua agenda, dias 21, 22, 28, 29 e 30 de junho, a partir das 9 da noite. São João do Maranhão. Fique ligado na Rádio Timbira e na Universidade FM. Comunicação pública de qualidade na valorização da nossa cultura. As suas manhãs na Rádio Timbira são mais informativas.
Às 7 horas, tem as primeiras notícias do esporte no De Primeira com Gil Porto. Às 8 horas, tem muita informação e opinião no Comando da Manhã. A apresentação, Gilberto Lima. 10h30 é hora de ficar de bem com a vida no programa Com Saúde. A apresentação, Aécio Mac e Amanda Couto. Às 11, tem o resumo das principais notícias do Maranhão, do Brasil e do mundo. É o Jornal das 11, com Mari Píndola e Frank Matos. Aqui, você já sabe, a informação é prioridade 24 horas por dia. Timbira M, a primeira do Maranhão. Eu sou Marcos Vinícius. E eu sou Kézia Carvalho. Estaremos juntos no São João do Maranhão, na Rádio Timbira e Rádio Universidade FM. Diretamente do Arraial do Ipen, mostrando a riqueza e a diversidade de nossa cultura. A força da comunicação pública em uma cobertura completa no rádio e mídias sociais. Tudo ao vivo, com as apresentações das brincadeiras, entrevistas, muita informação e, claro, a sua participação. Anote na sua agenda, dias 21, 22, 28, 29 e 30 de junho, a partir das 9 da noite. São João do Maranhão. Fique ligado na Rádio Timbira e na Universidade FM. Comunicação pública de qualidade na valorização da nossa cultura. Política, saúde, segurança, educação, esporte, serviços, direitos do cidadão, cultura. Nova 1290, Timbira. Estamos de volta. Comando da Manhã. E o melhor do radiojornalismo. Gilberto Lima, rasgando o verbo, aposto o rádio, aposto o povo. Gilberto Lima, rasgando o verbo, aposto o rádio, aposto o povo. Muito bem, minha gente, olha só, 9h39, 9h39 aqui pela Timbira, estamos de volta, rasgando o verbo aqui no programa Comando da Manhã, Tribuna Popular. A serviço da comunidade, estamos entrevistando ao vivo a Isabela Miranda, que é a diretora da Escola Superior da Defensoria. Ela está aqui falando sobre a campanha em defesa delas, defensoras e defensores públicos, pela garantia dos direitos das mulheres. O Anjoran está com a gente, vamos aqui. A Júlia Campos lá de Fortaleza está agradecendo aqui pelo alô. Valeu, Júlia Campos, obrigado. O Anjoran, vamos aí a participação. Alô, Anjoran, está aqui pelo WhatsApp, bom dia. Bom dia, meu caro Gilberto Lima, meu campeão de audiência. Bom dia a você, a todos que fazem a nossa querida Rádio Timbira e a todos os ouvintes do Comando da Manhã. E um bom dia especial à doutora entrevistada, a defensora. Doutora, eu conheço uma senhora que ela está com um problema seríssimo em família.
Ela tem um filho de 45 anos que, quando se envolve nas drogas, quando bebe, quando cheira alguma coisa, ele desacata. Ele não mora com ela, mas vai na casa dela e desacata, diz os maiores absurdos, e ela não merece isso. É uma senhora, é uma idosa, e ela me contou, e eu disse a ela que vou ver por onde posso ajudá-la. Eu gostaria de saber da senhora qual o procedimento para resolver, para dar um basta nessa situação. Qual é o primeiro passo? Registra um BO ou vai direto na defensoria? Me dê uma orientação aí para que eu transmita para ela, para ajudar essa pessoa a sair do sofrimento. Um grande abraço do Anjorã, e aqui vai um recado. Mulher não se bate nem com uma flor. Mulher foi feita para se dar carinho e amor. Anjorã, o anjo amigo do rádio. Rapaz, ainda é romântico o Anjorã, né? Em relação ao que coloca o nosso amigo Anjorã. Bom dia, Anjorã. Obrigada aí por você ter mandado a sua pergunta. Essa situação de envolvimento com o uso de drogas e envolvimento com o uso de álcool é bastante comum nesse ciclo de violência contra a mulher. Muitas vezes, homens que não são tão violentos assim, enquanto não apresentam esse tipo de consumo, quando consomem drogas e bebidas alcoólicas, se mostram mais violentos, né? Eu trabalhei na vara de violência contra a mulher em Imperatriz por 3 anos, e era uma coisa que eu verificava muito cotidianamente, essa situação do envolvimento com álcool e drogas. Sobre o que essa mulher pode fazer, essa sua conhecida, Anjorã, eu acho que porque assim, como ela é mãe, né, muitas vezes a mãe fica com receio de denunciar o filho e ver o filho preso. A gente sabe que isso acontece muito, né? Então, a minha orientação seria, inicialmente, tentar buscar fazer, eu não sei se você tem um relacionamento bom com esse filho dessa sua conhecida, mas tentar fazer com que ele ouça as pessoas próximas, assim, tentar fazer uma discussão, tentar fazer uma conversa com ele, para tentar mostrar a situação, às vezes até gravar um vídeo para ele poder ver a situação em que ele coloca a mãe quando ele faz esse uso abusivo de álcool e droga, né, para tentar primeiro um diálogo, né, porque graças a Deus essa agressão ainda é só verbal, é aquilo que eu falei, né, esse ciclo ainda não se desenvolveu para uma agressão pior, né, e eu acho que tentar primeiramente a conversa, né, se essa mãe não está conseguindo conversar com esse filho, tentar colocar pessoas próximas, parentes, amigos, vizinhos, para tentar ver se consegue minimizar essa situação. Não conseguindo, né, se a dor dessa mulher está tão grande, né, de ver esse filho fazendo isso, que ela não está conseguindo suportar, eu acredito que procurar a Casa da Mulher Brasileira para tentar um diálogo na instituição, buscar a defensoria, porque aí a defensoria pode chamar esse filho lá, explicar o que está acontecendo, que a mãe não está gostando da situação, para tentar primeiro essa mediação, primeiro esse diálogo. E aí, não sendo possível, a medida mais extrema seria realmente registrar um boletim de ocorrência para dar um alerta aí nele, para ele entender que ele não pode fazer esse tipo de coisa com a mãe dele. Ou, de repente, a mãe, que já deve ser idosa, aquela coisa de alguém ter condições, às vezes, até de registrar, de filmar e denunciar. Porque nós tivemos um caso emblemático aqui em 2017, o caso do Roberto Elísio, né, formado em Direito, que apareceu no vídeo agredindo a idosa, uma professora universitária aposentada, né? Ele foi condenado a 10 anos de prisão em 2018, e terminou morrendo no Hospital Socorrão 2, né? Teve um problema na penitenciária e terminou morrendo. Eu estou citando esse caso aqui para ver que, às vezes, um vídeo tem aí uma grande repercussão, né? Se alguém não tivesse filmado, talvez essa mulher estivesse até hoje nessa situação, né? Sim. Seria bom ter um registro também, né? Mas a gente sabe que, às vezes, esse registro é um pouco difícil, né? Porque, muitas vezes, a situação de violência, na grande parte das vezes, essa situação de violência doméstica, ela ocorre mais no silêncio, né? Os casos em que é possível gravar um vídeo, nem sempre é só quando a coisa já está mais extrema, né? Mas talvez até ela colocar um vídeo, colocar o celular ali ligado na casa para tentar, porque ela também não pode continuar passando por essa situação, né? Assim,
É bem complicado isso, né? Mas eu acredito que... E aí, já que você tocou no assunto, né? O senhor falou que ele foi preso, ficou algum tempo preso e depois morreu, né? Foi condenado a 10 de anos e morreu... Em decorrência de uma doença. Porque, assim, também tem isso. Assim, muitas vezes, aquilo que eu falei no início, as mães ficam com receio, até as esposas mesmo, falam assim, mas eu não quero mandar uma pessoa que eu amo para o sistema penitenciário. Porque o sistema penitenciário também é um sistema muito desumano, né? Existem toda sorte de doenças lá dentro, isso tudo. Então, assim, é importante criar essa consciência até para a mãe conversar com o filho ou outras pessoas, até para não chegar a ir para esse tipo de coisa, para ele não ter que ir parar nesse lugar que certamente não é bom para ninguém. Né? A Lei Maria da Penha, com a Lei Maria da Penha, a gente achava que os homens iriam ficar com medo, amedrontados, mas o que a gente vê é uma coisa assustadora. Pela estatística, cada dia nós temos um caso de feminicídio no país. Né? Não teme mais a Lei Maria da Penha? Eu acredito que existe assim, uma descrença da sociedade nas instituições do sistema de justiça em geral. Eu acredito que não é só na Lei Maria da Penha, né? Assim, a gente vê, né, inclusive a repercussão na política nacional, assim, casos de corrupção, casos em que o Poder Judiciário deveria resguardar a sua imparcialidade e não resguarda, casos até polêmicos envolvendo pessoas grandes do governo federal, ministros, tudo. Então, assim, eu acho que existe uma descrença da população em geral em relação ao sistema de justiça, né? E eu acho que a Lei Maria da Penha, ela foi positiva. O debate que ela trouxe para a sociedade foi positivo, das pessoas entenderem que as mulheres não podem ter os seus direitos violados. Mas, por um outro lado, acabou que muita gente entendeu que com a Lei Maria da Penha nada acontecia. Então, que a situação de violência contra a mulher poderia permanecer, que nada ia acontecer contra essas pessoas, né? Então, eu acho que o importante da Lei Maria da Penha é trazer esse debate público. Mas a gente sabe que essas situações de violência contra a mulher muitas vezes são invisibilizadas, silenciadas, e é muito importante a gente fazer esse debate sobre a responsabilização, como eu falei. Não só a responsabilização penal, mas a responsabilização pedindo para o Estado políticas públicas para evitar que esse tipo de coisa aconteça, né? Por exemplo, mulheres recebem salários inferiores a homens ainda, né? E no caso de mulheres negras... No mesmo cargo, na mesma profissão. Na mesma função. No caso de mulheres negras, esse salário é ainda menor. Um outro exemplo de violência que muitas vezes a gente nem fala sobre ele, que é uma violência pública, mas também é muito silenciada, é a violência obstétrica, que é a violência que as mulheres sofrem no momento do parto, por qualquer profissional de saúde. Mulheres negras estão entre aquelas que menos recebem anestesia durante o momento do parto. E isso é uma violência contra essas mulheres. Por que tem maternidades? A gente tem um relato seguinte, que às vezes a mulher sofre por horas e horas ali com dor, e os médicos dizem, não, você não tem passagem, mas você vai ter. Às vezes termina passando a hora de um bebê nascer, né? Uhum. Você fala dessa coisa de ficar ali aguardando... Não só isso. O que eu estou chamando de violência obstétrica, o que se chama de violência obstétrica, e isso é um dos objetos da nossa campanha, a campanha nacional da Associação Nacional dos Defensores e Defensoras Públicas. Essa campanha visa debater não só a violência doméstica contra a mulher, mas também a violência obstétrica. Como é que ela acontece, a violência obstétrica? A violência obstétrica, ela ocorre quando procedimentos desnecessários são feitos no corpo da mulher, induzindo-a a ter uma cesariana. Ah, tá certo, entendi. Certo? Tá. Porque, assim, a cesariana é a realidade... Então, o correto é lá esperar realmente ter as condições de um parto normal. Isso, se for a vontade da mulher. O correto é ouvir a mulher para ver o que ela quer fazer no parto dela, porque o parto é dela, ela deve ser protagonista do seu parto. Porque vai ter dor, né? Sim, né? Sim. E ela escolheu o que ela quer fazer. Não quer ser mutilada. Né? Exato, porque, por exemplo, existe a colocação de hormônios que o pessoal, normalmente na área médica, fala para a mulher que é um soro, fala assim, vamos colocar esse sorinho aqui, e na verdade é a ocitocina, que é um medicamento, né, um composto, que é utilizado para forçar as contrações, e muitas vezes isso é desnecessário. E se isso é desnecessário, isso pode ser considerado uma forma de violência obstétrica. E a mulher não sabe o que está sendo injetado ali, não né? sabe o que está sendo injetado. Um outro tipo, forçar a barriga, a manobra de Chrysler que se fala, né? Forçar a barriga
não é um procedimento adequado. Assim, você não precisa forçar a barriga para o neném sair. Né? Outros procedimentos, como o corte, né? a episiotomia, muitas vezes o corte não é necessário, o que é necessário é somente esperar um pouco mais a contração para o neném sair. Né? E aí, esse tipo de manobras que não são ditas para as mulheres, quando é dito e há uma situação que precisa, porque a gente sabe que existem casos em que a saúde da mãe e do feto exigem esse tipo de manobra. Isso ocorre mais com mulheres pobres, né? Isso ocorre mais com mulheres pobres, mas também ocorre muito na rede privada. Porque na rede privada é onde mais se tem os casos de cesariana desnecessária. Isso ocorre muito em rede privada também. A Fernanda do Centro está com a gente, vai participar. Alô, Fernanda, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Fernanda, pode falar. Eu gostaria de perguntar o seguinte... Porque eu vi outro dia na televisão, alguém da Delegacia das Mulheres falando que até nas propagandas, que uma palavra de uma mulher é uma verdade. Eu sou mulher, mas eu não concordo com isso. Tem mulheres que elas inventam, tá entendendo? Tem mulheres malvadas. Minha irmã estava internada no Hospital Carlos Macieira. Ela estava praticamente em coma, tá entendendo? Ela estava muito doente, teve uma amputação de uma perna. Tá entendendo? Aonde eu também estava internada, eu estava em casa, estava muito, muito ruim. Eu paguei uma pessoa para estar acompanhando, que a família é pequena. Aonde ela me relatou que uma técnica de enfermagem beliscou a perna dela. Tá entendendo? Eu não consegui saber quem era, porque ela não sabe quem era a técnica de enfermagem que beliscou ela no hospital. Então, eu queria dizer o seguinte, que uma palavra de uma mulher é uma verdade? Não é. Eu sou mulher e eu sei disso. Tá entendendo? Se as mulheres quiserem uma família, separação por puro prazer, por pura maldade, por pura inveja, como eu estava outro dia aqui num bar, e uma senhora estava grávida, a vida dela, mostrando para um amigo, olha aqui, ó, falando maior imoralidade, eu estou grávida. Agora ele vai ver que eu vou tirar dinheiro dele, a mulher aleijada, não vai poder nem correr atrás de mim. Agora ele vai pagar, a pensão é certa. Essa lei está muito assim errada, não é assim não. Que uma palavra de uma mulher é uma verdade. Não é. As piores amizades são das mulheres. Entendeu? Eu não concordo muito com isso, não. Tem mulheres, os homens, eu sei que tem, claro que tem. Eu sempre disse para meu marido aqui, quando a gente discute com qualquer besteira, eu disse, eu vou na delegacia, que uma palavra de uma mulher é uma verdade, eu vou dizer que me bateu. Tá entendendo? Ele fica me olhando, ele fica dizendo que é errado, tem que ser também dos homens. Eu não sou uma pessoa injusta, apesar de ser uma mulher. Eu queria só que me respondesse isso, que história é dizer que uma palavra de uma mulher é uma verdade. Não é não, não é. Saiu o caso aí que de Neymar, eu estou acompanhando. Tá certo, então. Eu não sei, a Fernanda é mulher, mas está dizendo que mulher inventa. Mas aí tem aquele caso também, né? A senhora vai falar sobre essa coisa de que mulher inventa, mas aí não tem como inventar agressão. De repente a mulher chega lá, vai para o exame de corpo de delito, conforma com hematoma e tal, enfim. Como é que você analisa essa situação da Fernanda aí? Então, o que a Fernanda está falando, eu imagino que seja aquilo que tem se firmado na jurisprudência brasileira sobre a palavra da vítima. Os tribunais superiores têm entendido que, nos casos de violência contra a mulher, a palavra da vítima tem relevo em relação às provas. Mas isso não significa que somente a palavra da vítima pode ser utilizada para condenar alguém por violência doméstica. O que significa isso? Que a palavra da vítima ela tem relevo, ela é importante, porque nesse tipo de caso, por ser uma violência privada e doméstica, é muito difícil de provar. Então, por isso que a jurisprudência tem se firmado nesse sentido. Mas precisa haver um conjunto probatório que reforce isso. Por exemplo, não basta a mulher simplesmente chegar lá na delegacia e dizer, olha, eu fui agredida pelo meu marido e eu quero uma pena para ele. Os policiais que vão orientar o inquérito policial, o delegado, certamente vai chamar, vai perguntar se essa mulher tem testemunhas. Então, é necessário serem ouvidas outras pessoas também. Alguém que corrobore aquilo que a palavra da vítima está dizendo, né? Então, assim, eu entendo isso que a Fernanda está dizendo, porque a gente sabe que existem casos em que as mulheres querem se vingar, enfim, mas isso não é a regra. Né? A regra do que acontece, o que a gente vê no cotidiano desse tipo de caso, é
uma invisibilização, como eu já falei, e um silenciamento da mulher que não consegue romper com esse ciclo de violência. Inclusive, a Fernanda até citou aí o caso do Neymar, que é um caso bastante polêmico, né, em que a gente tem visto aí várias declarações, né, até uma advogada que foi contratada, que é feminista, e vários problemas em decorrência dessa defesa e tudo. Mas o que eu tenho visto nesse caso do Neymar é uma atribuição de um papel à mulher que o está denunciando, como se ela estivesse mentindo, como se ela fosse biscate, 171, quer se promover em cima da figura dele. Apesar de ter mostrado uns hematomas, né? Exato. Que ali se configura a agressão. A gente precisa dar relevo a essa palavra dessa mulher, porque assim... ela pode estar inventando? Pode. Mas ela também pode estar falando a verdade. Ela também pode estar numa situação de violência e ela está muito vulnerável porque é uma pessoa extremamente famosa. Ela está praticamente com uma vida destruída, né? Exatamente. Perdeu agora, o apartamento onde morava, perdeu o apartamento, está sem renda, Sim. Diz que não pode sair na rua. Sim. Como é que essa mulher vai trabalhar? Como é que essa mulher vai viver? Sim. Pode entrar em depressão e acontecer o pior. Com certeza. A situação de vulnerabilidade em que ela se encontra é bastante grande, porque ela é conhecida agora nacionalmente. Será que alguém imagina que uma mulher que sofre um tipo de violência como esse, se vai denunciar, ela acaba sendo mais uma vez vítima, ela acaba se revitimizando, porque ela não encontra uma ressonância que apoie ela no que ela está fazendo, exatamente porque diz respeito a um jogador famoso, todo mundo se coloca contra ela. Nas redes sociais ela está acabada, né? Exatamente, ela é punida mais uma vez, né? Como se ela fosse, na verdade, a agressora e não a vítima, né? Ela acaba sendo punida, e isso diz respeito àquilo que eu estava dizendo no início, a esse olhar cultural que a sociedade tem, machista, em relação às relações sociais. Eu acho que não vem ao caso, mas eu não sei se é porque... Não dá para entender aí como é que um jogador milionário, a gente está saindo um pouco aqui, mas faz parte, não sabe, um jogador milionário que poderia ter lá um relacionamento com a mulher na Europa, mas ele prefere levar uma brasileira, porque ela foi convidada, ela não foi sozinha, ele pagou a ida dela, prefere levar a mulher brasileira. Será que é porque ele acha que a mulher brasileira aceita tudo calada e lá na Europa é diferente? É um negócio impressionante isso, não é? Não sei o que passa na cabeça dessas pessoas, mas certamente, assim, isso que a gente vivencia no Brasil, assim, isso está mudando um pouco, assim. Cada vez mais as mulheres têm falado, as mulheres têm se organizado para tentar acabar com essa ideia de que pode se fazer tudo em relação a elas, enfim. Eu acho que na Europa, no geral, existe uma consciência muito grande sobre os direitos das mulheres, mas isso no Brasil também vem acontecendo, né? Eu acho que cada vez mais as mulheres brasileiras, os movimentos de mulheres, as organizações sociais têm mostrado, inclusive nesse caso do Neymar, assim, houveram várias declarações de movimentos da sociedade civil organizada no sentido de tentar dizer que esse tipo de coisa não pode ser normal, não pode ser normalizado, e também de tentar se buscar evitar esse tipo de demonização a uma mulher que resolve denunciar uma situação de violência. Muito bem, não pode deixar de falar da questão política. A gente vê que os casos têm aumentado em 2019. Você acredita que a ascensão desse governo aí com um viés aí meio fascista, machista, contribui para esse aumento da violência contra a mulher? Com certeza. Eu acho que esse tipo de discurso, ele contribui para essas práticas culturais que tendem a diminuir as mulheres, né? E não só o discurso, mas também a falta de política pública. Porque aquilo que a gente estava dizendo, é claro que isso ocorre no âmbito privado, mas o Estado tem uma responsabilidade sobre isso, e o Estado precisa implementar políticas públicas que garantam a igualdade para essas mulheres. O Estado precisa implementar políticas de saúde, de direitos reprodutivos, da mulher poder ter acesso à pílula anticoncepcional, a outros tipos de preservativo para evitar gravidez indesejada. A mulher precisa ter política pública também no sentido de que ela possa ter renda, para que ela possa ser independente, autônoma do seu companheiro, do seu esposo. A gente vê no interior do Maranhão também muitos casos de meninas que casam muito jovens, porque acaba sendo a estratégia que a família desenvolve em relação a uma situação de miséria, né? A política pública de renda é importante também. Então, né, várias questões são importantes para que a gente consiga a igualdade entre
entre homens e mulheres. Não é uma questão privada, é uma questão de política pública. Você tem E se, só para terminar, Tá. e se o governo federal é um governo que se coloca contra esse tipo de política pública, certamente isso aí vai ter influência na vida das mulheres. Tem um caso agora, não sei se vocês vão acompanhar, está em andamento lá em Belágua. Caso do bebê que foi raptado de casa, tá, o pai está preso, o avô, a tia, e a mãe está dizendo que ela não concordou. Eles inventaram uma espécie de doação, de entregar o filho para alguém, e a polícia espera encontrar o bebê, mas a informação, a mãe está dizendo que ela não aceitava entregar o filho, e teria sido ameaçada pelo pai se não aceitasse entregar. Isso é uma violência contra a mulher. Totalmente, é uma violência não só contra a mulher, mas contra a criança também, né? O pai que obriga a mulher a entregar o seu próprio filho, muitas vezes porque não tem condição financeira, né? Isso pode ser, inclusive, minimizado com isso que eu estou dizendo, que são as políticas públicas de renda, né? Evitar que esse tipo de coisa aconteça e que as pessoas acabam tendo que buscar estratégias de sobrevivência, né? Exatamente porque não tem acesso a emprego, não tem acesso a direitos, né? Que o Estado deveria resguardar. Então acaba acontecendo esse tipo de coisa, né? Muito bem, agora vamos voltar aqui para a campanha, não é? O que está previsto? Eu estou vendo que vocês têm uma cartilha muito bem preparada, né? Vocês vão distribuir essa cartilha. Olha, é muito excelente, gostei da cartilha. Como é que vai se dar a campanha, né? Já tem aí por onde vocês vão estar nos bairros, como é que vai se dar a campanha? Sim, na verdade a gente vai fazer amanhã de manhã na Cidade Operária, a gente vai fazer o lançamento dessa campanha, a gente vai distribuir algumas cartilhas desse modelo aí que está na sua mão, falando sobre esses direitos das mulheres, falando sobre o que é a violência doméstica e familiar, falando sobre a violência obstétrica e falando também sobre a violência institucional da pena. O que é isso? A gente vem observando um aumento do número de mulheres encarceradas. E essas mulheres também têm direitos, assim como as mulheres que estão fora, livres, né? As mulheres que estão encarceradas possuem alguns direitos que muitas vezes são esquecidos. Porque tem filhos. Exatamente, porque tem filhos lá dentro, tem o direito de amamentar, tem o direito de receber visita, de marcar exame pré-natal, no caso das grávidas. Então, vários direitos que precisam ser resguardados em relação a essas mulheres. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou favorável um habeas corpus que previu a possibilidade de que mulheres que são presas provisórias, ainda não têm sentença condenatória, aguardem os seus processos em casa, em prisão domiciliar, exatamente para minimizar os danos que a instituição prisional pode causar a essas mulheres grávidas. Então, os direitos das mulheres encarceradas também constam nessa cartilha. E aí, voltando à sua pergunta, Gilberto, amanhã a gente vai realizar a primeira atividade desse lançamento, o lançamento da campanha, né? O nome da campanha é Em Defesa Delas, Defensoras e Defensores Públicos pela Garantia de Direitos das Mulheres. A partir das 9 da manhã, de 9 a meio-dia, a gente vai estar no Centro Educacional e Social São José Operário, na Cidade Operária. Fica na Avenida 203, número 100A, na Cidade Operária. A gente vai estar fazendo orientações, trazendo palestras nessas três áreas, da violência contra a mulher, violência obstétrica e da violência da pena. Vai ter algum tipo de serviço ali, parceria com alguém? Não, Estado, não. município, não? A gente está fazendo... É só orientação mesmo, orientação, né? Exatamente, da Defensoria Pública. Quem está organizando, de 9 horas da manhã a meio-dia. Quem está organizando essa atividade é a Defensoria Pública, né? Eu sou diretora da Escola Superior da Defensoria, a escola serve exatamente para a gente tentar prestar esse tipo de informação, o que a gente chama de educação em direitos, né? A gente ir para as comunidades não é um trabalho só do fórum, do processo, é um trabalho também de diálogo com as comunidades. Então, é a Escola da Defensoria Pública e a Associação Nacional dos Defensores, a ANADEP, dos Defensores e Defensoras, e a Associação Estadual também, que vai estar lá representada também pelo seu presidente. Muito bem, tem alguém entrevistado? Eu já falei aqui no início e costumo falar quando a gente volta, né? Isabela Miranda é a diretora da Escola Superior da Defensoria, né? Para encerrar aqui a nossa entrevista, o que a gente poderia acrescentar mais aí, principalmente para as mulheres? Bom, eu acho que a gente tocou vários assuntos, né? A gente falou sobre várias questões, várias formas de violência. Eu acho que o mais importante que fica é a gente tentar não minimizar esse tipo de violência,
a gente ter consciência de quais são os nossos direitos, ter consciência de que nós temos plena igualdade e que quando essa igualdade não é garantida, se de alguma maneira existe alguma impossibilidade de acesso a direito, a gente precisa buscar os órgãos responsáveis, precisa buscar responsabilização para a gente poder viver numa sociedade livre, democrática, que garanta os direitos a todo mundo, seja homem, seja mulher, seja branco, seja negro, seja rico, seja pobre, enfim. E dizer que a Defensoria Pública está aqui exatamente para buscar garantir os direitos da parcela mais vulnerável da população e que não consegue acessar. Tem orientação por telefone? A população, de repente, tem que ser lá presencial a defensoria ou tem alguma coisa por telefone? Tem que ser presencial. A gente ainda está instituindo essa parte aí de organizar o atendimento por telefone, mas, a priori, enquanto a gente não consegue organizar, o atendimento é presencial. Nos casos de violência contra a mulher, pode ser diretamente na Casa da Mulher Brasileira. E em outros casos, como existem vários casos em que a defensoria atua, né? Pessoas presas, pessoas consumidores que possuem a possibilidade de trocar objetos, de trocar bens de consumo, enfim, tem o núcleo do consumidor aqui no São Francisco, direitos relacionados a crianças e adolescentes. A gente faz o atendimento também na sede da defensoria, que é ali no Reviver, na Praia Grande, no prédio ali central da Praia Grande. E aí qualquer questão, qualquer esclarecimento jurídico na área de família, pensão alimentícia, a área de seguro, bancos, moradia, aluguel, qualquer atendimento, a pessoa basta se encaixar na faixa de renda, que é aquela faixa que a gente atua, né, que são as pessoas que não possuem renda, as pessoas que possuem renda até 3 salários mínimos. A gente presume que ela não pode pagar advogado, então, tendo essa faixa de renda e precisando de algum esclarecimento, basta procurar a defensoria. Muito bem. Isabela Miranda, diretora da Escola Superior de Defensoria, muito obrigado pela sua presença aqui, parabéns aí pela campanha e pelo trabalho. Eu que agradeço, Gilberto, espaço. Olha, 10h07, um rápido intervalo. Voltamos já na sequência do Comando da Manhã, Tribuna Popular, serviço da comunidade. Estamos apresentando Comando da Manhã, com Gilberto Lima. ZYH 888, Nova 1290, Timbira M, São Luís, Maranhão. É mais informação no ar. Nova 1290, Timbira M, 24 horas por dia de jornalismo, esporte e cultura.